manifestação em nosso meio. Obrigado que o Senhor tem escolhido esse lugar para fazer deste lugar a tua habitação enquanto nós estamos aqui. O Senhor já habita em nós, mas quando nós nos reunimos, Senhor, há algo diferente que o Senhor traz e faz neste lugar. E diante deste lugar, Deus, que nós entendemos e percebemos a tua manifestação de uma maneira diferente, que nós oferecemos a nossa vida ao Senhor. Consagramos mais uma vez a nossa vida, o nosso tempo, consagramos o nosso coração, tudo que temos, tudo que teremos, tudo que somos, tudo que seremos, nós consagramos ao Senhor para a glória do teu nome. Receba as nossas vidas, Deus, diante de ti, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu gosto assim mais alto. Que maravilha. A gente tem que se curvar assim para ler, né? Então é melhor trazer a leitura para cá. Amados, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Que o Senhor esteja visitando cada casa e cada empresa atingida por esse vendaval. Que o Senhor esteja levantando pessoas para ajudar os mais necessitados a recuperarem suas casas desse vendaval. Que o Senhor possa providenciar a provisão para eles em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós ganhamos o nosso sustento resolvendo problemas, né? Todo mundo ganha dinheiro resolvendo problema para os outros, né? Você não precisa ser advogado como o irmão Aguinaldo para poder resolver o problema dos outros, né? Todo mundo resolve algum problema. Então, nós precisamos entender que nós somos uma resposta de Deus para situações, para momentos, talvez um momento de crise. Nós somos resposta de Deus para alguém. Então, eu estava com aquele pastor que fomos na casa dele, ali no Jardim Imar, pastor Ângelo, e aí ele tinha falado para mim que esse pastor, que a gente tem um carinho tão grande por ele, né, o pastor Amauri lá, o indígena, ele estava orando tanto tempo pedindo a Deus para poder começar a construir o espaço de reunião lá para eles, e do nada a gente foi para lá por causa de uma situação, acabou revertendo, porque nós somos resposta de oração, né? Somos portadores dessa resposta de oração. Quando uma pessoa é um enfermeiro, quando ele é um médico, ele chega lá, alguém tem um problema, ele vai lá e resolve. Aí uma pessoa vai e dirige sem habilitação, aí a polícia multa ele, aí ele vai lá na Denise, né? Para a Denise resolver o problema dele. Não para tirar a multa, para ele poder tirar a habilitação. Então, todos nós trabalhamos resolvendo problema para alguém. Todos nós, o tempo todo, estamos trabalhando. E Deus sabe qual vai ser o momento em que você vai se destacar dentro daquele problema que você resolve. Por isso que a gente tem que cada vez mais se especializar nos problemas que nós resolvemos. Porque uma das maneiras de você até aumentar o seu ganho financeiro é se especializar cada vez mais e tornar-se incomum, para você poder subir de degrau e as pessoas poderem pagar mais caro por você, pelo seu trabalho, né? Então perceba, quando eu era adolescente, eu ganhava um salário mínimo por mês. E aí fui fazer um monte de coisa e tal, e nunca tive assim agarrado e fazendo as coisas por dinheiro. Mas houve um tempo recente em que, por exemplo, uma hora de trabalho meu, que era uma palestra, custava de 5 a 8 mil. Olha só, 8 vezes mais. Por quê? Por causa da minha capacitação. Então, uma hora de palestra, eu ganhava 5 mil. É claro que eu não ficava o dia inteiro dando palestra, quem me dera, né? Mas queira ou não queira, uma hora de palestra é um dinheirão. É claro que isso não era sempre.
Tenho saudade desse tempo, eu espero que ele volte logo, né? A pandemia indo embora, quando a coisa estava consolidando. Mas o que eu quero dizer para você, quanto mais você se especializa, você começa a frequentar lugares diferentes. E a partir desses lugares diferentes, as pessoas sabem que tua mão de obra não é qualquer dinheiro. Tem que ser uma coisa diferenciada. Então, quando você resolve um problema, as pessoas dizem, essa pessoa resolve esse tipo de problema. E quando você é especialista em resolver um tipo de problema, o que você pedir, as pessoas vão pagar. Porque elas querem resolver o problema delas. Simples assim, gente. É a razão pela qual você vai em algum lugar e um cara faz alguma coisinha lá no seu carro e o cara diz, me dá 100 aí. Mas se ele fizer a mesma coisinha no teu carro 3 horas da manhã, aí não é 100, é 400. Por quê? Há algo que só você sabe fazer. E Deus nos preparou para isso. Entenda que Deus também, Ele vai te projetar no momento em que alguém falhar. Aí vai ser o momento que você vai ser colocado na situação. Entende, gente? Então, Faraó, ele errou na gestão dos alimentos no Egito. E quem apareceu para resolver o problema, irmão? José. Então, José nadou de braçada, porque ele foi lá para resolver um problema. Por que uma multidão, irmãos? Moisés não foi criado com o povo judeu, com os israelitas. Ele foi criado no palácio de Faraó. E depois se envolveu com uma mulher, se casou com a primeira esposa dele, e ele saiu daquele lugar. Agora, por que uma multidão que não convivia com Moisés, não sabia quem era Moisés, se submeteu à liderança dele? Cerca de 600 mil pessoas. Dizem que é de 600 mil a 1 milhão. Mas, enfim, uma população do tamanho de Campo Grande confiou nas palavras de um homem que nem criado com eles não foi. Vocês imaginam, gente? O cara nascido e criado em Assunção, e aí, de repente, aparece aqui, se candidata a prefeito e vira prefeito da cidade. Um cara que ninguém sabe de onde ele saiu. A mesma coisa foi Moisés. Por quê? Que Moisés resolveu um problema. Qual era o problema? Era escravidão. Então, eu estou falando aqui de grandes problemas, mas você pode resolver pequenos problemas. E quando você começa a resolver pequenos problemas, as pessoas começam a valorizar você, porque todo mundo tem necessidades. E quando você tem uma necessidade, você junta até o dinheiro que você não tem para resolver um problema. Então, esta é a importância, gente. Todos nós temos dons, temos habilidades, capacidades dadas por Deus. E muitas vezes é uma capacidade natural, mas você precisa evoluir estudando, aprendendo novas técnicas, aprendendo nova maneira de fazer as coisas. Então, ontem nós estávamos numa reunião no Zoom com a equipe de um gabinete político que se mostrou extremamente ineficaz nas últimas eleições. Resultado próximo de 0. E aí o chefe deles lá, o parlamentar, me pediu para poder falar com eles e me mostrou os resultados. E eu falei para eles, a questão é o seguinte, vocês estão fazendo política da mesma maneira que vocês fizeram em 2008, 10, 12, 14, 16, entendeu? Então 2014 a eleição foi de um jeito, né? 2010 foi a eleição da Dilma. Depois de 2014 ela foi reeleita. Que coisa impressionante, foi reeleita. Depois teve impeachment, 2016, quando teve a eleição, né, para vereadores. 2018 teve o fenômeno Bolsonaro com muita influência da internet. E agora 80% da campanha foi digital. Eu falei, vocês estão naquela ainda de pegar santinho para distribuir? Quem vai querer pegar um santinho contaminado com Covid? Entendeu? Então eu falei, então o que acontece? Vocês não têm votos, você não tem influência, vocês não têm nada, e vocês não têm o que oferecer. Então o certo hoje é todo mundo ser dispensado. O que você tem que fazer? Reaprender a política da nova maneira que tem que ser feito. Né? Parece que foi uma continuação da palavra, né, de domingo, de Daniel, sobre você aprender, se ajustar ao novo normal. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a pessoa quer continuar resolvendo o mesmo problema que ela fazia antes. Irmão, não dá mais. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai aprender, você vai se aprimorar. Antigamente a palestra era só no gogó. Depois tinha uns slides mesmo, não é slide PowerPoint não. Aquele slide assim, da caixinha branca. E o cara ia passando, né? Aí, exatamente. Aí, tirava um e botava outro. Irmãos, e às vezes encavalava. Às vezes tu botava o slide e ele não entrava, e às vezes ele entrava e não queria sair. Minha gente, era um Deus nos acuda, né? Eu só assisti, nunca dei palestra assim não, mas já assisti muitas palestras com esse slide encavalando.
Depois do slide veio o que? A transparência. Aquilo era uma coisa fora do comum, né, gente? Imprimia aquela transparência assim, jato de tinta colorida, ficava bonita. A transparência. Depois veio o quê? Veio o PowerPoint. O cara, meu Deus, não sei mexer com esse troço, não. Se vira, irmão, tem que mexer. Então Deus vai nos dando os dons, mas a gente tem que ir aprimorando. Pessoal aqui que trabalha na área de venda, na área gerencial, irmão, você tem que todo dia pegar alguma coisa nova na internet. E eu já falei, é fácil achar no YouTube. Você coloca lá e você vê quantas visualizações o cara teve. Se o cara é seguido por 100 mil pessoas e o vídeo dele tem 200 mil visualizações, não é possível que esse cara seja ruim. Ele é bom. Então você vai selecionar e vai aprender. E às vezes a pessoa começa a falar, tem gente que não sabe dar palestra, o conteúdo dele é bom, mas ele não sabe fazer, ele não sabe criar o roteiro da palestra. Aí você sofre. Porque você é excelente, talvez você até sabe dar a palestra, fazer uma apresentação. O cara apresenta mal. Mas nessa apresentação ruim dele tem um conteúdo bom. Então você tem que tolerar, ficar, ai meu Deus, coisa horrível aqui, mas eu tenho que anotar, porque esse cara, em algum momento, ele vai falar alguma coisa que eu gosto, né? Então a gente precisa então entender esse momento, né? Primeiro, os dons que o Senhor nos deu é para resolver problemas. Nós ganhamos dinheiro resolvendo problema, porque as pessoas só nos pagam se a gente for resolver o problema delas. Se a gente não resolver problema de ninguém, ninguém vai querer pagar a gente. E quanto mais problema você souber resolver, mais recursos você vai dar. E tudo isso é para você ficar rico, é para você glorificar a Deus, porque todo esse dom vem do Senhor. Amém? Então, aqui nós vemos o Saul apresentando um problema e Deus trazendo uma resposta, apresentando Davi, o resolvedor de problemas. Então, olha aí. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar a você a Jessé, que mora em Belém, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser seu rei. Entenda que Deus não revelava tanta coisa para Samuel. Não poderia falar assim, eu já escolhi Davi. Não. Ô meu amor, 1 Samuel 16, versículo 1. Ah, não. Maravilha. Então Samuel respondeu, como eu posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo que eu vou lá e vai querer me matar. Agora vê, gente. Bom, depois eu vou interpretar o texto. Primeiro a gente lê, depois interpreta, né, irmão? Eu estou agoniado hoje. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Ele respondeu, sim, é de paz, fiquem tranquilos. Eu vim apenas oferecer um sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, o terceiro filho. Samuel, porém, disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé, esses são todos seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta mais um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Só mais um detalhe aqui no versículo 18. Depois disto, o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul, e no lugar do Espírito do Senhor
entrou um espírito mau que o atormentava. Então, amados, vamos aqui digerir esse texto, né? Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que Samuel, ele teve uma atitude errada para com Saul, porque ele era bonzinho. Samuel tinha um bom coração. Samuel, ele nunca andou no meio da malandragem. Você conhece a história de Samuel. A mãe dele não podia ter filho, e a mãe dele orou, e debaixo de uma palavra de um sacerdote, profeta, foi liberado, e ela teve o filho. Ela disse: eu vou consagrar o meu filho, ele vai crescer na casa de Deus. Então ele nunca andou fazendo coisa errada, nunca andou com a gurizada. A vida dele sempre foi do Senhor, e ele tinha um coração do Senhor, um coração bom, um coração misericordioso. Agora nós precisamos entender, irmãos, eu já falei isso algumas vezes, a diferença entre misericórdia e complacência. O que é misericórdia? Você vê o erro da pessoa, você perdoar e falar para ela: você toma emenda na vida, que eu não vou ficar te ajudando o tempo todo não, combinado, combinado. O que é a complacência? Passar a mão na cabeça. O outro permanece no erro, passa a mão na cabeça. Irmão, a complacência não é de Deus. Deus não é complacente. Deus é misericordioso. Se você for misericordioso, você vai trazer maturidade para as pessoas. Se você for complacente, essa pessoa será imatura o resto da vida. É a maior preocupação que nós temos que ter. Então aqui a Bíblia diz que Samuel, ele teve pena de Saul, e Deus perguntou para ele: até quando você vai ter pena? Até quando você vai ser complacente? Por quê, gente? Porque Saul, ele era um homem guiado pelas emoções. Esse que era o problema de Saul. Então Saul também não era uma má pessoa. Se ele fosse um filho do cão, Deus não teria ungido ele como rei de Israel. E ele foi o primeiro rei de Israel. Quando o povo começou a clamar: todos os povos têm reis, só nós que não temos. Samuel, e primeiro queria Samuel, estou fora. Então vamos orar. Aí Deus falou para Samuel: olha, vai lá no monte, e lá você vai encontrar uma pessoa. Enquanto Deus estava combinando a ida de Samuel até o monte, ao mesmo tempo Deus fez um gado do pai de Saul sumir. E Saul, procurando o gado, acabou se encontrando com Samuel. E Samuel ungiu Saul. Então foi algo muito misterioso, e Deus escolheu Saul como o primeiro rei de Israel. Só que a emoção dele descontrolada, que uma hora ele estava querendo oferecer sacrifício a Deus, e outra hora Deus falava com ele e ele virava as costas. Ele não era um homem guiado pelo Espírito, era guiado pelas emoções. E por causa disso ele teve inconstância. E qual é o problema de você ser guiado pelas emoções? Porque chega um momento, irmão, que a emoção fala tão alto com a gente, que a gente até desobedece uma direção de Deus, porque a emoção fala mais alto. E a emoção é impressionante, irmão. É uma represa, que quando abre, ninguém segura a água que sai dessa represa. Então por isso nós precisamos ter a nossa emoção debaixo de controle. Saul era assim. O mesmo homem que estava adorando a Deus, dizendo: a Deus seja a glória, foi o Senhor que fez. Era um homem que estava procurando uma outra pessoa, o espírito de uma pessoa morta, para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa absurda, irmão. Então ele era muito intenso, mas ele não era intenso em uma direção só. Uma hora ele estava para lá, outra hora ele estava para cá. E não era bipolaridade, é inconstância. Então tem gente que diz: fulano de tal é meio bipolar. Não é bipolar, ele é inconstante. O bipolar é quando o cara tem dois comportamentos, duas marcas totalmente diferentes, e manifesta de uma maneira robusta, com detalhe, parece realmente duas pessoas. Mas a inconstância é outra coisa, geralmente é a imaturidade. Então, o que nós vemos aqui? A palavra dele. Então, em primeiro lugar, não tenha pena dele. Eu rejeitei como rei de Israel. Prepare um que vai resolver o problema. Ou seja, o que Deus estava falando? Até agora, Saul só trouxe o problema. Agora está na hora de nós arrumarmos alguém para resolver esse problema. Eu quero que você creia que neste momento, em várias áreas da sua vida, existem alguns Sauls que estão sendo desligados do propósito de Deus, para você poder entrar na história e substituir essa pessoa. Irmãos, tenha certeza absoluta disso. Existem alguns Sauls que estão abrindo mão do seu papel, está abrindo mão da sua oportunidade, e o Senhor não tem problema nenhum em te colocar no lugar dessa pessoa. Então, esse texto, espera aí que ele deu uma fugida aqui. 1 Samuel
16, 1. Vamos lá. Então, Deus já falou, olha, vamos resolver esse problema. Enche aqui. E aí Samuel, sabendo que Saul era um homem que você nunca podia prever o comportamento dele, ele falou, ele vai saber que eu vou lá e ele vai me mandar me matar. Agora imagina, Samuel sabia que ele era capaz de mandar matá-lo, ainda assim estava com pena dele. Isso é esquisito, não é, irmãos? Então perceba que muitas vezes nós ficamos tolerando situações, atitudes, comportamentos de pessoas nocivas, de pessoas que podem nos matar se nós não fizermos o riscado dela, e ainda assim a gente tolera. Veja aqui, irmão, de repente você diz, meu Deus, mas como é que Samuel não percebia isso? E eu te devolvo a pergunta, como é que você não percebe isso? Como é que você não percebe que você está deixando as pessoas que já ultrapassaram do limite há muito tempo? Você já traçou o risco, mas eles passaram do limite e estão indo. Tratando como querem, fazendo o que querem, chegando a hora que querem, tratando os assuntos da maneira que querem. Mas, irmão, nós vemos que nem Deus tolera isso. E aí Deus falou, Samuel, eu vou te dar uma direção, uma sugestão. Diz que você foi lá para sacrificar. Realmente você está indo sacrificar. Mas para dar uma ideia para Samuel poder entender. E mais tarde você vê que Samuel, ele era um assassino. Saul, ele era um assassino. Em primeiro lugar, ele era um guerreiro potencial. Segundo lugar, a Bíblia diz que quando Samuel achou Saul era um assassino potencial, não Samuel não. Quando Samuel achou Saul, ele achou no meio do matagal. Por quê? Porque Saul era muito alto, de maneira que do pescoço para cima ninguém era maior que ele. Ou seja, todo mundo batia no ombro dele. Ele era altão. Ele era um guerreiro. A maior prova de que ele era guerreiro é que quando Davi foi enfrentar Golias, ele ofereceu a armadura dele para Davi. E falou, tá aqui Davi. Davi vestiu e não cabia. E a outra coisa também, você vê que Davi livrou a pele de Saul, e ainda assim Saul tentou matá-lo várias vezes. Inclusive jogou uma lança contra ele, que poderia ter encravado ele na parede. A sorte foi que Davi já pegou a manha rapidinho e aprendeu a se desviar. Agora imagina o quadro. Mas Samuel estava aqui tolerando uma situação intolerável. Então nós precisamos identificar essas situações para ver que muitas vezes existem pessoas que podem chegar na sua vida para resolver um problema, mas elas não podem chegar na sua vida porque você está permitindo que a pessoa errada ainda está sentada naquele lugar. Então nós precisamos estar abertos, irmão, precisamos estar atentos. Qual é o Saul e quem é o Davi? Você não pode permitir que Saul fique além do tempo, se Deus já rejeitou esse Saul no governo de Israel e também no governo da sua vida, dependendo como for aí a situação, seja um relacionamento abusivo, seja um relacionamento de patrão e funcionário, seja lá o que for, mas algo precisa ser mudado. Então, Samuel, quando chegou lá, aí Jessé já perguntou para ele, é de paz a sua vinda? Sim, é de paz, eu vim oferecer sacrifício. E ele consagrou a Jessé e os filhos dele o convidou para o sacrifício. Perceba que todo momento de decisão exige sacrifício. Toda curva, todo o ponto de convergência da sua vida precisa de um sacrifício, porque o sacrifício sempre sinaliza um novo momento na sua vida. Então, quando você começa a trabalhar, é um sacrifício. Você agora vai ter uma pessoa que vai realmente mandar em você. Porque o pai e a mãe a gente negocia. Quando você vai ter seu primeiro emprego, aí já era. Você não negocia mais com ninguém. Você está lá para obedecer. E você vai ganhar pela tua obediência, simplesmente assim. Até você aprender uma profissão. Mas este é o posicionamento. Depois nós vemos quando nós casamos. Nós abrimos mão de algumas coisas. É um sacrifício. Nós abrimos mão da nossa independência, de chegar a hora que quer, sair na hora que quer, andar com quem quiser, falar o que quiser. E depois quando nós temos filhos, é um outro momento da nossa vida. É um outro momento da nossa vida, mas também requer sacrifício. Então, todo momento que são chamados pontos de inflexão, todos os pontos de inflexão na nossa vida, eles começam com o momento que tem um sacrifício.
E a partir dali começa. Não tem como você continuar com a sua vida assim, retilínea, e achar que as coisas vão acontecer. Não é. Para tudo na vida tem que ter um ponto de inflexão. A partir daí começa um novo momento. Então nós vemos que Davi levou a família de Jessé a esse ponto de inflexão. E depois nós vemos mais uma vez o quanto que o nosso coração pode ser enganoso. Então veio o irmão mais velho, que era o mais alto, veio outro que era formado na Harvard, veio outro que jogou futebol na Europa, veio todas as credenciais, mas nenhum deles era o suficiente para tocar no coração de Deus. Nenhum deles tinha um coração segundo o coração de Deus. Irmão, isso é muito forte, porque nós olhamos as habilidades das pessoas e nós queremos valorizar de acordo com aquilo que elas têm, que elas são. Não é isso mesmo? Geralmente, quando a gente vai em algum encontro social, você apresenta outra pessoa, irmão, parece que a pessoa está consumida por dentro, parece que tem um chumbo derretido na mente deles, esperando o momento de perguntar: você trabalha com o quê? Que eles querem saber quem é você na vida, irmão. Quem é você na vida? E tinha um amigo meu que ele era juiz, ele dizia que ele era porteiro. Ah, você é o quê? Eu sou porteiro. Ah, legal. E ele percebia a maneira como as pessoas tratavam ele. Ele dizia: cara, eu sou o porteiro, que eu fico na porta da justiça, para dar acesso à justiça para as pessoas. Então eu sou porteiro, não tem porquê eu chegar. E ele ficava horrorizado como os amigos dele: eu sou juiz, eu sou juiz. Os caras faltavam poucos mandar fazer a camiseta dizendo: eu sou juiz. E ele dizia, e ele ficava impressionado como é que as pessoas ficavam tratando ele assim de uma maneira. E parece que quando eu olhava para ele, ele falava assim: ah, não é possível que esse cara é porteiro. Se ele fosse porteiro, ele não ia estar aqui numa reunião como essa. Depois que as pessoas querem saber o que você faz na vida, eles querem saber onde você mora. É impressionante, irmão. Se você falar: eu moro no último bairro de Terenos. Pô, legal, bacana, muito prazer e tal. Aí, irmão, já te deixa lá e vai arrumar outro para conversar. Depois, se eles puderem ficar com você até no final, eles querem observar que carro que você anda. Aí ele vai me ver aqui na calçada pedindo Uber. Ou pedindo pro Alisson para me levar em casa. O Alisson, enfim, o Vilmar, todo mundo já me deu carona para ir para casa, né? Gabi, todo mundo. E depois eles querem saber onde seus filhos estudam. Então a gente vê, essa então, irmão, entre os pais, é um negócio, onde teu filho estuda. E às vezes seu filho estuda numa escola boa, porque você recebeu assim você conseguiu um desconto, uma promoção, alguma coisa assim surreal, mas onde seu filho estuda não está alinhado com o seu salário, nem assim por diante. Mas, irmãos, é assim que as pessoas avaliam os outros, infelizmente. Infelizmente mesmo, né? Porque tem muita gente boa, tem gente rica morando em todos os bairros, gente. Meu Deus do céu, gente, o bairro que eu morei no Rio, que era um bairro maravilhoso, na época da minha infância, né? Muitos militares ali, quem não conseguia casa na Vila Militar, ia morar no meu bairro, né? Ali Marechal Hermes, Bento Ribeiro. Então era uma outra criação. Só que aquele pessoal mais conservador, aquele povo foi morrendo, inclusive meus pais. Aí alguns filhos assumiram a casa, aí já não deram aquela geral, e agora os netos estão morando na casa, irmão. Aí é ruína, parece o Iraque, né? Então eu vou lá na rua onde eu fui criado, parece que eu estou no Iraque, né? Aqueles muros tudo descascado, faltando pintar aquele rolo todo, aqueles fios bem baixinhos, né? Antigamente os postes eram baixinhos, tinha 4 metros o poste, e aquela fiarada assim na cara da gente, e aqueles fios de telefone assim caído, aquela baixaria toda. É a rua que eu moro, mas quando eu fui criado ali era um lugar espetacular. Mas o que acontece, irmão? Teve muita gente ali no meu bairro que foi criado ali e continua morando até hoje. O cara cresceu, o cara enriqueceu, é diretor da Petrobras, mas mora lá até hoje. Então isso acontece em Campo Grande, em tudo quanto é lugar. O cara abre uma padaria, um negócio, o cara fica rico, abre uma filial da padaria, tem 5 padarias e mora no mesmo bairro onde ele foi criado. E aí quando você vê uma pessoa que mora num outro bairro, ele mora ali, mas na verdade ele é um estranho, porque ele não tem vida nenhuma. O lugar que ele mora não tem nada a ver com ele, né? E eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui morar ali no Oliveira Lima, né, na Afonso Pena, perto da Praça do Rádio. Só magnata, né? Tinha um ex-senador que morava lá, fazendeiro. Tinha umas 5 pessoas do prédio ali que tinha avião. E aí eu falei assim: cara, eu vou para
vou fazer sauna com os vizinhos para poder ganhar eles para Jesus, né? E tal, beleza. Aí você ia lá para conversar com eles e tal. Pois é, mas qual vacina que você está aplicando no seu gado? Falei, misericórdia. Ai. Aí eu dizia, não tem um gado não. Ah, beleza e tal, tá em outra conversa. Vem cá, quem é que conserta seu avião quando precisa fazer manutenção? É porque é a conversa deles, irmão. Já pensou? Eu quase falei com o rapaz, tem uns 8 anos que eu não viajo de avião. Nem nas promoções de Black Friday eu não estou comprando mais. É claro que é brincadeira, mas irmãos, o que aconteceu? Eu fiquei ali naquele meio e falei, rapaz, não dá. Eu não tenho nada em comum com esse povo que mora aqui. É claro que eu morava, são vizinhos maravilhosos, tudo isso. Mas o que eu estou dizendo, irmão, que muitas vezes o lugar que uma pessoa mora, o título que ela tem, o carro que ela tem, o lugar que os filhos dela estudam, não revelam quem elas são. E está aqui um exemplo. Eu tenho certeza que Jessé falou, e quando eu mostrar meu filho mais velho, por causa da cultura, né, irmão, do primogênito, Davi não era primogênito. E geralmente quem assumiu o trono era o primogênito. Então Jessé deve ter pensado, quando ele vê meu filho mais velho, o grandalhão, Samuel vai se derreter todinho. Ele olhou, nada. Quando eu mostrar meu filho que estuda na Harvard e que fala 5 idiomas, irmão, não aconteceu nada. Mas tem que ver o outro lá que jogou em 3 times da Europa, é o Bambambam. O cara tem uma Land Rover em cada cidade do Brasil, onde ele vai passar uma semana. Em vez de ele ficar viajando, ele vai de avião, chega lá e pega a Land Rover dele. Irmão, Samuel olhou, não viu nada. Mas Samuel sentiu falta daquele que ia resolver o problema, irmãos. Entenda uma coisa, irmãos. Nenhum problema vai ser resolvido no lugar que Deus tem para você, até você chegar. Amém? Quem vai resolver esse problema é você. Aquilo que eu sempre digo, não fica chateado que você não comprou apartamento ainda que saiu em Campo Grande, não, porque o que Deus tem para você ainda nem foi construído. Quando chegar a sua vez, Deus vai mandar fazer um só para você. Deus vai lançar um edifício, um empreendimento do seu tamanho, com a sua cara, do jeitinho que você quer e está buscando. Então, irmão, espera. Então, em primeiro lugar, você vai resolver um problema. Se esse problema ainda não foi resolvido, é porque você não chegou lá. Então, nós somos resolvedores de problema. E quando a gente resolve, irmão, resolver esse problema não gera estresse para nós. Que Deus, se você tem um problema que você nunca consegue resolver, irmão, não vai ser você que vai resolver. Pede a Deus a direção que alguém vai te ajudar a resolver. E quando essa pessoa falar, se submeta a ela, porque ela é o tipo da pessoa enviada por Deus para resolver o teu problema. Assim como Davi foi lá para resolver um problema. Todos eles estavam em casa, provavelmente nenhum dos filhos estavam resolvendo problema nenhum. Mas Davi estava no pasto resolvendo o problema de que era o cuidado da ovelha dos pais dele. Então existem pessoas que gostam de resolver problema. E você tem que andar com essas pessoas que gostam de resolver problemas. E mais que isso, respeitar essas pessoas. Nós somos resolvedores de problema. Eu acho que na carteira de trabalho tinha que ter isso. Não a função. Deveria estar especialista em resolver qual tipo de problema. Aí colocava lá o nome, né? Botar produtos no mercado. Cuidar da conta corrente das pessoas, né, Vilmar? Abastecer os carros que estão na reserva. E assim por diante. Então, cada um tem um chamado para resolver um tipo de problema. Agora, você não pode achar que só existe o seu problema para resolver o que você resolve. Porque, irmãos, um dia esse teu problema pode não precisar mais ser resolvido. Então, durante muito tempo, o Correios e Telégrafos tinham milhares de funcionários, tem até hoje milhares. Mas por que eles não precisamos mais deles hoje? Porque o problema de mandar carta foi resolvido de outra maneira. Então nós não precisamos mais que eles resolvam isso para nós. A gente precisa que eles entreguem encomenda, mas não mais carta. E daqui a pouco a encomenda vai ter outras empresas também, não vai precisar mais deles. Então entenda isso, você tem que estar atento às mudanças, para que o problema que você resolve não seja mais um problema que não exista. Então nós vemos aqui que o Senhor chamou Davi daquele lugar, primeiro testou Davi para resolver o problema do rebanho do pai dele, e depois colocou Davi para cuidar do rebanho de Israel, de todo o rebanho de Deus. Então entenda que o problema pequeno que você resolve hoje pode ser um laboratório de Deus para você resolver grandes problemas no futuro. Não descuide disso, irmão. Não descuide dessas pequenas coisas. Deus vai trabalhar, Deus vai ampliar, Deus vai fazer.
Então perceba, algumas pregações minhas, as pessoas me pediam para eu poder gravar o áudio da pregação. Aí eu lancei 100 CDs de pregação. Aí algumas pessoas que gostam mais de ler do que de ouvir, e algumas pessoas, quem viaja, é muito bom, né? Quem viaja, ouvir o CD de pregação. Agora, quem mora perto do trabalho, não dá nem 10 minutos, não dá para ouvir a pregação. Mas a pessoa gosta de fazer em casa. E as pessoas falaram, pastor, eu gosto de ler, eu gosto de riscar, eu gosto de sublinhar. Aí eu peguei os CDs que eram os mais procurados de pregação e transformei eles em livro. Resolvi outro problema. Escrevi um livro, lancei 4 livros de uma vez só, depois mais outro, cheguei aos 20. Mas, irmãos, quando eu tinha 15 livros, um monte de gente começou a me procurar. Como é que você fez para lançar o seu livro? Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? E aí, irmão, eu dei consultoria para algumas pessoas. Então, além de vender livro, eu vendia consultoria para a pessoa que queria escrever o livro dele, transformar o TCC dele em um livro, transformar a palestra dele em um livro. Então, perceba que você resolve um problema. Quando você se dedica a resolver esse problema, como eu procurei os melhores capistas, o melhor revisor, o melhor isso, o melhor aquilo, as melhores gráficas, as melhores práticas, irmão, fiquei tão bom que eu ganhei até dinheiro ensinando os outros a fazer, ou facilitando a vida dos outros. Qual era o problema da pessoa? Transformar a palestra dele em um livro. Então você me dá aqui o MP3, vou mandar para uma pessoa, ela vai digitar a sua palestra e já vai deixar em formato de livro, tudo separadinho. Aí você vai ler o conteúdo, ver se é isso mesmo. A gente vai mandar para revisão, que é diferente de uma revisão comum, não é um texto qualquer. Um livro ele tem que ter uma pegada editorial para ser gostoso de ler. Aí você tem que fracionar, melhorar o texto, tudo isso para ele ficar gostoso. Não é você transformar um filme num livro, é você fazer um livro baseado no filme. Então tudo isso é diferente. Irmãos, eu comecei a descobrir quem fazia isso. Aí pronto. Então perceba que muitas vezes você tem informações, tem acessos, tem contatos, tem um monte de coisa, e isso pode ser para você uma nova forma, não de você enriquecer, mas alguma renda complementar para você, porque você está resolvendo o problema. Então resolva o problema da pessoa que quer lançar um livro, seja qual for. Eu resolvo o problema de uma equipe que está desmotivada. Eu resolvo o problema de uma equipe que está uma confusão e ninguém sabe quem é quem. A gente vai lá e aplica um mapa comportamental. Então, irmão, para cada problema desse que eu resolvo, é uma gotinha. Conforme diz o Herculano, né? É um tilico-tico, né? Que vai entrando. E dessa maneira, irmão, você vai resolvendo o problema e vai se expandindo. No sentido espiritual, a mesma coisa. Você tem resolvido a necessidade espiritual, o problema espiritual dos ambientes onde você anda, que foi isso que aconteceu com Davi. Davi veio para resolver uma crise, irmão. Porque Saul, ele era muito macho, ele era guerreiro, ele tinha armadura, ele tinha tudo. Ele só era medroso. Ele tinha medo de enfrentar os desafios. A Bíblia fala isso várias vezes, né? Quando Samuel falou, por que você não me esperou? Ele falou, o povo botou pressão e eu tive medo. Aí quando era para esperar Samuel para sacrificar, e ele acabou sacrificando, ele não deveria fazer isso. Samuel perguntou, por que você fez isso? Eu tive medo de você não voltar. Então a vida dele era regida pelo medo. Ele tinha medo de tudo. Ele não encarava os problemas dele. E o que Deus mandou, irmão? Mandou um menino que não tinha medo. Ele encarava urso, leão. Quer dizer, ele tinha medo, ele dominava o medo, ele vencia o medo. A Bíblia não diz em momento nenhum que Davi não tinha medo. Diz que ele confiava no Senhor. Que, meu irmão, você vê um leão e não tem medo, você vê um urso e não tem medo, é claro que você vai ter medo. Mas ele confiava no Senhor. Então Deus colocou Davi para resolver esse problema. Porque ele sabia que os filisteus iam querer subjugar o povo de Israel. E Deus falou, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu vou providenciar alguém para resolver esse problema. E Deus providenciou. E quem é que foi esse resolvedor de problema? Foi um homem que temia integralmente no Senhor. Entenda que a maioria dos seus problemas e dos meus problemas serão resolvidos quando nós entendermos a seriedade do problema, entendermos que o problema pode acabar com a gente, mas nós vamos confiar no Senhor. Esse problema pode destruir os nossos planos, pode tirar a nossa paz, pode nos sacudir por dentro, irmão, mas nós vamos confiar no Senhor. Davi só fez isso,
Ele confiou no Senhor e agiu. Confiou no Senhor e agiu. É o que eu tenho dito para todas as pessoas, né? A importância da fé e a atitude baseada na sua fé. Não basta crer e ficar assim, né? Eu ouvi hoje um pastor falar, isso que a gente já sabe, mas foi muito feliz a colocação dele. Ele falou: irmãos, a Bíblia diz que o diabo crê. O diabo não tem nenhuma dúvida de que Deus existe. O diabo não tem nenhuma dúvida de que Deus tem poder para amarrar e destruir ele de uma vez só. O diabo não tem nenhuma dúvida acerca de Deus. Então, quando você não tem nenhuma dúvida, irmão, até aí você está no mesmo nível do diabo. Você não crê, você está pior do que o diabo, se você não crê. Então, crê, irmão, até aí nós estamos no 0-0. Qual é o problema do diabo? Ele não confia e não obedece. Se o diabo tivesse confiado em Deus, ele não teria caído. Se ele tivesse obedecido a Deus, não teria caído. Então o que falta para o crente viver a plenitude de Deus? Não é apenas crer, irmão. Você está aqui porque você crê. Quem está assistindo a gente na internet está assistindo porque crê. Agora você tem que sair da crença para a atitude. Foi o que aconteceu com Davi. Ele cria que Deus poderia livrá-lo do urso. Então ele partia para o urso. Ele cria que Deus podia livrá-lo do leão. Ele partia para cima do leão, irmão. Então ele creu que Deus poderia livrá-lo de Golias. Partiu para cima. Então não adianta você crer: eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. Não, irmão. Deus vai fazer a parte dele. Você tem que crer que você vai lá e vai fazer a sua parte. E que nesse momento Deus vai entrar com a intervenção dele em nome de Jesus. Amém? Foi assim que aconteceu a transformação da água em vinho. Jesus falou: você crê? O povo creio. Aí a água, aí apareceu o vinho lá no tonel. Não, irmão. Você crê? Crê. Então enche a talha de água. Caramba, tem que encher, tem. Ué, você só quer crer e eu faço tudo? Crê e enche a talha. Simplesmente assim. Ah, vocês creem que ele pode, que Lázaro pode levantar? Creio. Então desata ele. A obra eu já comecei. O Lázaro já está mexendo. Só que ele vai ficar mexendo amarrado? Nós temos que desatar. Vai lá e tira as ataduras dele. Então, irmão, em todo milagre que você quer ver, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer. Não crê nada. Se você cresce, você ia lá para desatar o Lázaro. Se você cresce, você já estaria enchendo as talhas de água. Se você cresce, muitas outras coisas você já estaria fazendo. Então não adianta falar: eu creio que Deus vai fazer no momento. Não, irmão. Tem coisa que é só Deus para fazer. É verdade. Mas tem coisa que você pode fazer. Então nós vamos fazer em nome de Jesus. E as portas do céu se abrirão sobre a nossa vida. Amém, minha gente? Que maravilha, né? Que palavra maravilhosa, irmãos. Irmãos, de boa, eu fico impressionado como é que a palavra de Deus fala todo dia com a gente, né? Eu fico impressionado, irmão. Não tem um dia que a palavra de Deus não mexe com a gente. Por isso que eu amo ler a palavra de Deus. Não tem um dia que nós lemos, estudamos e nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, que eu gosto de ouvir também outros pregadores pregando, e às vezes eu vejo ele pregando o mesmo texto que eu já conheço, que eu já preguei várias vezes, irmãos, mas eu não sei se é ele que fala ou é o Espírito Santo que me comunica, entendeu? Que tem muito disso. Eu estou pregando aqui, mas cada um aqui pegou um pedaço da pregação, você: opa, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, né? E nós vamos assim. Então isso me alegra muito. E por que isso aconteceu, irmão? Por que Deus fala contigo? Porque você se dispõe a ouvir. É só isso. Não é nem tanto porque eu me disponho a pregar. É meio a meio. Eu me disponho a pregar e preparar uma palavra de maneira que seja interessante e acessível. Agora, se você não quisesse ouvir a palavra de Deus, irmão, não ia acontecer nada. Então, se você é tocado pela palavra de Deus, é porque você abriu teu coração para ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza, sem nenhuma religiosidade, que quando a gente sai da casa da gente, né, para vir aqui, para se expor à palavra de Deus como congregação, irmão, o sabor é outro, né? O cheiro é outro. Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Sempre que pudermos, vamos nos expor à palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Ficar de pé. Glória a Deus. Cadê o lencinho? Lencinho com álcool. Tem que comprar, né? Eu acho que acabou, amor. Acabou, né? Isso. Eles já falaram que acabou, né? Tem que comprar mais. Beleza, então. Senhor Deus, muito obrigado. Porque o Senhor sempre fala conosco, Pai. Eu te confesso que eu ainda estou sob efeito da palavra do domingo. Que foi uma palavra assim que realinhou muita coisa no meu coração.
Enquanto eu estava pregando, meu coração foi realinhado em muitos tópicos. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez relembrar nessa noite que nós somos resolvedores de problemas e que o Senhor quer que estejamos descobrindo os problemas que vamos resolver e resolvendo o problema para as outras pessoas. Que o Senhor esteja abrindo portas de negócios, portas de emprego, portas de recursos financeiros, de provisão contínua nesta noite, Pai. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria para fechar todas as brechas por onde tem escapado os recursos que o Senhor tem nos confiado. Nos dê sabedoria para a gestão desses recursos. E pedimos, Pai, abra portas para nós, para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa fazer prosperar todo aquele que está aqui, aquele que está nos assistindo, toda a membresia da nossa igreja que tem sido generosa para com a Tua obra neste lugar. E que os Teus filhos, ó Deus, além de tudo isso, Deus, como é gostoso trabalhar, sabendo que nós vamos ser bem remunerados por aquele trabalho. Isso renova a nossa alegria, nos dá ânimo. E eu peço, Pai, que esses recursos venham para a vida dos Teus filhos e que eles se sintam satisfeitos e bem recompensados pelo seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós consagramos ao Senhor esta noite para a glória do Teu nome. Amém.